Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos nos dedicar ao estudo da ação constitucional de mandado de segurança. A ação de mandado de segurança, sem sombra de dúvidas, é um dos temas mais importantes do direito constitucional e, ao mesmo tempo, do direito processual brasileiro, dada a elevada utilização dessa ação na busca pela tutela dos direitos dos nossos indivíduos. Quando nós fazemos um estudo histórico, nós vamos perceber que a ação de mandado de segurança ela foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro em 1934. Foi inserida no texto constitucional ainda na década de 30. Ocorre que a ação de mandado de segurança, em que pese estar prevista no texto constitucional desde 1934, ela só foi devidamente regulamentada na década de 50, com o advento da Lei Federal 1533 de 51. A Lei 1533 de 51, ela vigeu no direito brasileiro por mais de 50 anos e foi substituída no ano de 2009 pela Lei 12.016, uma legislação mais atual, uma legislação mais consentânea com o Estado Democrático de Direito e que vem a incorporar vários entendimentos doutrinários e várias construções jurisprudenciais realizadas nos últimos 60 anos da existência da ação de mandado de segurança. O que nós faremos aqui agora é justamente compreender o que é a ação de mandado de segurança, qual é o seu objeto, quais são suas características, as competências, o procedimento, ou seja, tudo o que for de mais elementar sobre esta relevantíssima ação prevista no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Quando nós fazemos um estudo da ação de mandado de segurança, nós vamos perceber que a ação de mandado de segurança é caracterizada por ser uma ação constitucional de procedimento especial, de natureza mandamental, que tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, decorrente de uma ilegalidade ou de um abuso de poder, por alguém que esteja exercendo uma função pública. Esta, portanto, é a definição legal prevista no artigo 5º da Constituição e previsto na Lei 12.016 para a ação de mandado de segurança. O que nós teremos que fazer agora é destrinchar, analisar cada um desses elementos e cada uma dessas características que vão permitir a utilização do mandado de segurança enquanto uma importante ação constitucional de tutela de direitos individuais e coletivos no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Então, a primeira consideração que nós temos que fazer é a seguinte: a ação de mandado de segurança é uma ação muito específica. Nós veremos que é uma ação que ela não admite a chamada dilação probatória, que ela é incompatível com a instrução probatória, de modo que essa característica trará ao mandado de segurança um elevado grau de celeridade processual. É uma ação que tem atos processuais muito concatenados, muito concisos, e que, se bem conduzidos pelo juízo, poderá culminar com a resolução do mérito em pouco tempo. Em poucos meses é possível que nós tenhamos uma sentença de mérito no âmbito de uma ação de mandado de segurança. Mas antes de falarmos sobre essas questões específicas inerentes à ação de mandado de segurança, vamos primeiro analisar quais são os requisitos, as condições para a sua propositura. De acordo com o artigo 5º da Constituição da República, caberá ação de mandado de segurança para a tutela de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, desde que a ameaça de lesão ou lesão ao direito líquido e certo tenha provindo de uma ilegalidade ou abuso de poder praticado por um agente público ou por alguém no exercício de função pública. Veja que, pelo conceito, nós temos uma complexidade de requisitos e condições para a propositura da ação de mandado de segurança.
A primeira questão importante observar que não é qualquer direito que é tutelado através da propositura da ação de mandado de segurança. Não é qualquer direito que pode ser objeto de tutela pela ação de mandado de segurança. Apenas o chamado direito líquido e certo. Quando nós vamos fazer um estudo da doutrina e da jurisprudência, nós vamos nos perguntar, afinal de contas, o que é o direito líquido e certo a ser tutelado pela ação de mandado de segurança? Direito líquido e certo, de acordo com a doutrina majoritária, é aquele direito certo quanto à existência e determinado quanto à sua extensão. Ou seja, eu consigo dizer qual é o direito em específico e sei dizer exatamente quais são os efeitos da sua usufruição, quais são os efeitos da sua garantia pelo ordenamento jurídico. Então, o direito líquido e certo é aquele certo quanto à sua existência e dimensionado, mensurado quanto à sua extensão. Só vai existir, portanto, direito líquido e certo quando alguém titularizar um direito para o qual o ordenamento jurídico houver reconhecido que aquele direito já incorporou ao patrimônio daquele indivíduo, daquele titular. E que eu for capaz de determinar exatamente quais são as consequências jurídicas que aquele direito traz para a esfera jurídica de pretensões daquela pessoa. Então, por exemplo, se alguém completa uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição, ele passa a ter o direito líquido e certo à aposentadoria. Se alguém, por exemplo, está aprovado em primeiro lugar em um concurso público e há vagas previamente previstas no edital, aquela pessoa tem o direito líquido e certo para tomar posse naquele cargo público. A existência do direito líquido e certo, portanto, ela demanda e ela exige que aquele direito já tenha se incorporado ao patrimônio daquela pessoa, que aquele direito, que aquela pessoa já tenha preenchido todos os requisitos legais ou constitucionais para a usufruição daquele direito, de modo que eu sou capaz de determinar qual direito ela titulariza, quem é a pessoa que titulariza esses direitos e qual é a extensão desses direitos, quais são as consequências jurídicas que permitirão àquele indivíduo usufruir daquele direito em específico. Agora, além da exigência do direito líquido e certo, que pode ser qualquer direito previsto no ordenamento jurídico, desde direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º, quanto direitos assegurados em normas infraconstitucionais, o artigo 5º da Constituição e a Lei 12.016 ainda vão exigir que este direito líquido e certo esteja sob ameaça ou esteja lesionado em razão de uma ilegalidade ou um abuso de poder. Mas, afinal de contas, o que é a ilegalidade e o que é o abuso de poder? Eu preciso ter, no caso concreto, alguém que, em sendo agente público ou agindo em nome do Estado, exercendo uma função estatal, cometa uma ilegalidade ou um abuso de poder, por uma conduta comissiva ou por uma conduta omissiva. Porque o mandado de segurança ele serve tanto para tutelar omissões, quanto atos comissivos que sejam capazes de lesionar ou ameaçar de lesão direito líquido e certo. Então, a primeira observação que nós temos que fazer quanto a este requisito é que nós teremos uma ilegalidade quando alguém, no exercício de uma função pública, um agente público, praticar um ato contrário a uma norma jurídica vigente, seja ela uma norma constitucional, seja ela uma norma infraconstitucional. Isso é a chamada ilegalidade. Nós teremos configurado, consubstanciado o abuso de poder quando alguém, mesmo agindo em conformidade com a norma jurídica, extrapolar os limites de exercício daquele direito, se exceder, se alterar no exercício de um direito garantido e previsto em norma jurídica. Daí o surgimento da figura do chamado abuso de poder. Ele exerce um direito previsto legalmente ou constitucionalmente, mas ao exercê-lo, ultrapassa os limites normativos previstos pela norma jurídica e, portanto, por ter ultrapassado, por ter excedido aqueles limites, ele agirá em um ato de abuso de poder. A terceira requisito, ou terceira condição ou característica exigida para a propositura da ação de mandado de segurança
é justamente que esta ilegalidade ou abuso de poder, praticado em detrimento de um direito líquido e certo, ela tenha sido praticada por um agente público ou por alguém no exercício de função pública. Isso significa que não cabe mandado de segurança contra ato particular, contra ato praticado por um privado, no exercício de um ato da sua vida privada. Somente é cabível mandado de segurança quando o ato ou quando alguém agir em nome ou no exercício de uma função pública, tendo em vista que esta é uma exigência do artigo 5º da Constituição da República. Então, por exemplo, eu não posso propor mandado de segurança quanto um ato de cobrança de um banco, porque fiquei devendo cheque especial, porque não paguei o cartão de crédito. Não posso usar de mandado de segurança para questionar a cobrança de uma mensalidade de uma escola do meu filho, uma escola particular. Não posso usar de mandado de segurança para poder discutir um contrato de prestação de serviços, porque o texto constitucional e a Lei 12.016 de 2009 são expressos, são claros e inequívocos ao exigir que aquele agente seja um agente público ou alguém no exercício de função pública. E, por fim, o último requisito, não menos importante, é justamente o requisito da subsidiariedade. Ou seja, o direito a ser tutelado não pode estar amparado, nem por habeas data, nem por habeas corpus. Significa que não poderão ser objeto de mandado de segurança nem o direito de acesso à informação ou retificação de informações pessoais constantes em bancos de dados públicos ou de natureza pública, nem muito menos o direito de liberdade de locomoção. Tanto o direito a acesso à informação ou retificação de dados pessoais, quanto o direito de locomoção, o direito de ir e vir, já são tutelados por duas outras ações constitucionais muito relevantes: o habeas data e o habeas corpus, respectivamente. Ou seja, eu somente poderei utilizar, portanto, a ação de mandado de segurança quando a lesão ou a ameaça de lesão a um direito líquido e certo for proveniente de uma ilegalidade ou abuso de poder, praticado por um agente público ou por alguém no exercício de função pública, desde que não seja cabível habeas corpus nem habeas data. Então, essas são as características iniciais e os requisitos para a propositura da ação de mandado de segurança. Quando a gente faz um estudo de mandado de segurança, nós vamos perceber que ao longo desses 50, 60 anos, é uma ação que passou por diversas transformações, por uma evolução doutrinária e jurisprudencial, que tornaram mais consentânea com a nossa realidade. E é isso que nós falaremos a partir de agora. Depois de vistas as condições ou requisitos para a propositura da ação de mandado de segurança, é importante que nós falemos aqui sobre os chamados sujeitos processuais. Quem são os sujeitos processuais? Quem tem legitimidade ativa e quem tem legitimidade passiva para integrar uma relação jurídica processual no âmbito de um mandado de segurança. Poderá propor a ação de mandado de segurança e, portanto, deterá legitimidade ativa pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado, que se virem ameaçadas ou lesionadas em um direito líquido e certo, decorrente de uma ilegalidade ou abuso de poder perpetrada por um agente público ou por alguém no exercício de função pública, desde que não amparadas por habeas corpus ou por habeas. Então, qualquer pessoa, seja física, seja jurídica, inclusive entes despersonalizados, pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, poderão propor mandado de segurança para a tutela dos seus interesses. Obviamente, aqui eu estou falando do mandado de segurança individual, porque o mandado de segurança coletivo ele poderá ser proposto por outras pessoas, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, associação devidamente constituída há mais de um ano, a Defensoria Pública, o Ministério Público, na tutela de interesses e direitos coletivos, transindividuais ou homogêneos. Isso é um objeto de uma outra discussão. Mas é importante nós verificarmos, então, que praticamente qualquer pessoa pode propor um mandado de segurança, ou pessoa física ou pessoa jurídica.
Agora, quem vai figurar no polo passivo? No polo passivo da ação de mandado de segurança figurará a pessoa responsável pela ação ou omissão que for acarretadora da ameaça ou da lesão ao direito líquido e certo. Esta pessoa, necessariamente, ela tem que ser um agente público ou alguém no exercício de função pública. Esta é uma exigência do artigo 5º da Constituição da República e é uma exigência da Lei 12.016 de 2009. Então, eu nunca poderei propor ação de mandado de segurança contra atos privados, como eu disse anteriormente. Então, eu posso propor mandado de segurança contra o secretário da Receita Federal, contra o município, contra o Estado, contra a União, contra o secretário, contra o titular de um cartório, mas nunca para combater um ato praticado por alguém no estrito exercício de uma atividade privada, que não tenha qualquer relação com uma função pública. E essa é uma delimitação muito importante do objeto da ação de mandado de segurança. Uma questão importante também que nós discutimos aqui é no que diz respeito à competência da ação de mandado de segurança. A questão da competência ela vai ser determinada a partir da definição de quem é a autoridade coatora, em regra. Porque quando nós tratamos das competências para julgar e processar as ações constitucionais, nós sempre temos que lembrar que há alguns foros privilegiados previstos na Constituição da República. O artigo 102 da Constituição traz aquelas situações em que a competência para julgar e apreciar o mandado de segurança será, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, quando o ato for praticado, por exemplo, pelo presidente da República. A nossa Constituição também trará situações em que a competência para julgar e apreciar o mandado de segurança será do Superior Tribunal de Justiça. Também a nossa Constituição trará, no artigo 109, situações em que a competência para julgar ou apreciar o mandado de segurança serão de competência da Justiça Federal. O artigo 114, as situações em que a competência será da Justiça do Trabalho. Portanto, quando nós falamos de competência em matéria de mandado de segurança, é preciso primeiro que nós observemos se o sujeito ativo ou o sujeito passivo, mas em especial o sujeito passivo, detém naquele caso concreto uma prerrogativa de foro, um foro específico para julgamento e apreciação da ação de mandado de segurança. Além do critério do foro, é importante nós analisarmos a questão da matéria, porque nós sabemos se a autoridade coatora, se a pessoa ali envolvida naquela lesão, ou ameaça de lesão, direito líquido e certo, for uma pessoa vinculada à estrutura político-administrativa da União, a competência será da Justiça Federal e não da Justiça Comum. Isso é uma outra questão importante. E, por fim, a questão territorial. Nós temos que lembrar que será competente para julgar e apreciar o mandado de segurança aquele juízo que detém jurisdição sobre o local em que o ato lesivo ou a ameaça de lesão foi praticado ou consubstanciou os seus efeitos. Então, nós temos aí que observar, quando da propositura da ação de mandado de segurança, tanto a existência ou não de foro privilegiado, de foros especiais, trazidos pelos artigos 102, 105, 109 e 114 da Constituição. Temos que analisar se a questão fática tem a participação ou alguma relação com o interesse da União ou dos órgãos da sua administração indireta. E temos que analisar também a questão territorial, observarmos o juízo que detém jurisdição sobre o local da prática do ato ou em que o ato foi consubstanciado. Aqui nós temos que considerar, muito importante, o quê? De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a competência em razão do foro, levando em consideração a autoridade coatora, é uma competência absoluta. De modo que, se eu propuser a ação de mandado de segurança em qualquer outro juízo, estarei diante de uma incompetência absoluta e, consequentemente, de uma nulidade absoluta de toda a ação de mandado de segurança. Daí a importância que eu observe de forma muito técnica a questão da competência para a propositura da ação de mandado de segurança. No que diz respeito ainda à questão da legitimidade passiva e ativa, é importante nós lembrarmos a possibilidade, no âmbito da ação de mandado de segurança, da formação de litisconsórcios.
seja, quando mais de uma autoridade coatora, quando mais de um agente tenha contribuído ou participado da realização do ato a ser impugnado. Neste caso, quando eu tenho duas ou mais autoridades coatoras e elas estão sujeitas a jurisdições distintas, é importante lembrar que aquela que tiver a jurisdição mais especializada vai atrair a competência para julgamento e apreciação do mandado de segurança. Então, se eu tenho um ato praticado por um ministro de Estado e por um secretário da Receita Federal, obviamente o fato de eu ter ali um ministro de Estado, como o ministro de Estado tem uma competência especial em relação ao secretário da Receita Federal, a competência será atraída para aquele foro específico. Então, lembre-se sempre disso. Quando eu estiver diante de uma situação de litisconsórcio, sempre observar essa questão da competência que será atraída pelaquela competência da autoridade que detiver um foro mais especial ou mais específico do que a outra. Outra questão também importante é que quando eu estou diante da prática de atos lesivos ou que ameaçam o direito líquido e certo, praticados por delegação, é importante nós lembrarmos que o mandado de segurança deverá ser proposto contra aquela autoridade que praticou o ato delegado e nunca contra aquela autoridade que delegou. Porque, efetivamente, a lesão, a ameaça de lesão vai advir dos atos praticados por aquele delegatário, por aquele que recebeu a delegação. Então, isso é importante, inclusive, para se definir a questão relativa à competência para a propositura da ação de mandado de segurança. E ainda, por fim, para finalizar essa temática da questão da competência e da questão da legitimidade, naquilo que elas se aproximam, é importante lembrar que no âmbito do mandado de segurança, a doutrina e a jurisprudência ao longo desses 60 anos, 70 anos, construíram a chamada teoria da encampação. Uma das questões muito relevantes é que, via de regra, quando da propositura da ação de mandado de segurança, é muito comum surgirem dúvidas sobre quem é a autoridade coatora. Nessa hipótese, se houver dúvida com relação a quem é a autoridade coatora e a pessoa, porventura, propuser um mandado de segurança contra uma autoridade inicialmente incompetente, se a autoridade superior a ela, hierarquicamente superior a ela, apresentar defesa técnica, defesa efetiva, substituindo aquela autoridade hierarquicamente inferior, pela teoria da encampação, eu não poderei mais alegar a ilegitimidade passiva de qualquer daqueles sujeitos processuais. Então, imagine, por exemplo, que o indivíduo propõe um mandado de segurança contra o Estado de Minas Gerais, quando, na verdade, deveria propor um mandado de segurança contra a Universidade do Estado de Minas Gerais, que detém autonomia por ser uma autarquia. Se, ao ser intimado, o Estado de Minas Gerais apresentar defesa técnica, defesa efetiva, respondendo e apresentando defesa, impugnando os atos ou fatos alegados, pela teoria da encampação, por mais que o Estado de Minas Gerais fosse inicialmente incompetente, e quem fosse competente, na verdade, fosse a Universidade do Estado de Minas Gerais, pela teoria da encampação, como a autoridade hierarquicamente superior apresentou defesa em nome da autoridade hierarquicamente inferior, pela teoria da encampação, não poderá mais ser alegada qualquer questão relativa à ilegitimidade passiva daquele sujeito processual. Então fica a dica aí, que é muito importante, sempre que eu tiver em dúvida, se eu não conseguir delimitar de forma muito clara quem é a autoridade coatora, o interessante é que você proponha contra o ente federativo, contra o órgão do qual ela faça parte, o qual ela integra, de modo que você possa evitar aí qualquer risco de ter uma ilegitimidade passiva reconhecida no âmbito do seu mandado de segurança. Ok? Então, falado sobre a questão da competência dos sujeitos processuais, aqui nós podemos falar uma questão muito interessante, que foi uma inovação trazida pelo artigo 3º da Lei 12.016, que trata uma verdadeira hipótese de legitimidade extraordinária. De acordo com o artigo 3º da Lei 12.016, o titular de um direito líquido e certo, decorrente de um direito em condições idênticas de um terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor de um direito originário, desde que seu titular, depois de regularmente notificado, não se manifeste em 30 dias.
Esse dispositivo tem sido objeto de inúmeras críticas, de inúmeros trabalhos acadêmicos para discutir o que realmente ele quis trazer para o ordenamento jurídico. Basicamente, o que ele traz é o seguinte: olha, se eu tiver duas ou mais pessoas em situações semelhantes, situações idênticas, e quem tinha legitimidade para propor mandado de segurança permaneceu silente, mesmo depois de ser notificado de que um direito líquido e certo está sendo violado, aquela outra pessoa que detém um interesse, que esteja na situação idêntica, poderá propô-lo em substituição àquela que detinha inicialmente a legitimidade ativa. Vamos trazer com um exemplo para tentar ficar claro. Nós sabemos, por exemplo, que quem é o devedor, quem é o legitimado a questionar o Imposto Territorial Urbano, IPTU, é o proprietário do imóvel. Há diversos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que dão conta de que o locatário ele não pode, não tem legitimidade para propor ações, principalmente o mandado de segurança, para questionar o lançamento do crédito tributário do IPTU. Aqui seria um típico exemplo. Vamos supor que o locatário, por contrato, seja obrigado a arcar com os custos do pagamento do IPTU. Mas ele verifica que aquela cobrança é uma cobrança ilegal, uma cobrança inconstitucional. E o proprietário do imóvel nada faz. Mesmo após o locatário notificá-lo, mesmo após o locatário reclamar com ele de forma formal, de maneira formal. A partir do momento que eu tenho esse caso concreto, essa situação concretizada, nada impediria, portanto, que o locatário, na condição de interessado, propudesse mandado de segurança com base no artigo 3º da Lei 12.016. O mesmo se aplicaria em casos de concurso público, em que eu tenho uma fila de espera de candidatos. Candidatos mais à frente permanecem inertes diante de uma ilegalidade, um abuso de poder, violando o direito líquido e certo, e um candidato mais afastado na ordem de classificação poderia, em tese, em nome daqueles, para tentar tutelar o seu interesse, o seu direito líquido e certo, propor a ação de mandado de segurança. Então, aqui são breves comentários para nós percebermos que a Lei 12.016, de 2009, trouxe uma situação de legitimidade extraordinária dentro da ação de mandado de segurança. Agora, depois que nós analisamos aqui a questão da legitimidade, é importante nós lembrarmos o seguinte: numa ação de mandado de segurança, por essa disposição legal e fruto de uma construção doutrinária e jurisprudencial, não é possível formar mais o litisconsórcio ativo depois que o juiz despacha a petição inicial ou que ele aprecia e concede ou denega uma medida liminar. Isso, pessoal, é para evitar fraude processual, isso é para evitar, obviamente, que após o juiz despachar a petição inicial, após ele deferir uma liminar ou negar uma liminar, possa-se adotar a estratégia de acrescentar sujeitos ativos ao polo passivo da relação jurídica processual, violando, por exemplo, o princípio do juízo natural, criando a possibilidade que um sujeito processual, após a distribuição da ação e despacho da petição inicial, ou após a distribuição da ação e concessão de uma liminar, ele venha a escolher um juízo que lhe seja favorável, ou venha a evitar juízos que lhe sejam desfavoráveis. Então, é muito claro isso na legislação e na área jurisprudencial, no sentido de que não é admissível a formação de litisconsórcio ativo após o juiz despachar a petição inicial do mandado de segurança ou após a concessão de medida liminar. Então, aqui nós temos uma questão muito importante. Agora, após nós termos visto as hipóteses de cabimento, os requisitos e condições para a propositura da ação de mandado de segurança, após nós termos analisado a questão da legitimidade ativa e passiva e a legitimidade extraordinária, e após nós termos discutido questões relativas à competência para apreciação e julgamento da ação de mandado de segurança, é muito importante nós tratarmos agora de um outro assunto, que é o relativo ao procedimento. Como que é o procedimento? Como que é a ordem da prática dos atos processuais no âmbito da ação de mandado de segurança? Inicialmente, é importante lembrar que a ação de mandado de segurança, a sua petição inicial, a sua exordial, ela deverá observar exatamente os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil e, além disso, algumas outras exigências estabelecidas
pela Lei 12.016. Principalmente a ideia de que a ação de mandado de segurança, a sua petição inicial, ela já tem que vir com todas as provas pré-constituídas, previamente documentadas, de modo a demonstrar a existência do direito líquido e certo e de que há uma ameaça ou lesão a um direito líquido e certo decorrente de uma ilegalidade ou abuso de poder. Isso significa que, no âmbito da ação de mandado de segurança, como não se admite a dilação probatória, como não há a fase da instrução probatória, as provas têm que estar todas pré-constituídas. A prova tem que já vir junto com a petição inicial, devidamente documentada. Porque não será possível nem a produção de prova pericial, nem a produção de prova testemunhal. Então, naquelas situações em que for necessário a dilação probatória, a produção de prova testemunhal, a produção de prova pericial, é indispensável que ou o indivíduo previamente documente essas provas, através de procedimentos preparatórios, como produção antecipada de provas, antigamente através das audiências de justificação, ou que ele opte por ações pelo rito ordinário, pelo procedimento comum, né? Ações cautelares, ações ordinárias pelo procedimento comum. Porque não é compatível com o mandado de segurança qualquer pretensão que exija e demande dilação probatória mais apurada. Então, a petição inicial, que deverá vir acompanhada com todos os documentos e deverá preencher todos os requisitos do artigo 319 e aqueles exigidos pela Lei 12.016, ela será distribuída ao juízo competente. Aqui vale uma observação. Pode ser que, no caso concreto, eu me depare com a seguinte situação. O indivíduo ele detém um direito líquido e certo, mas ele não tem a prova documentada da sua existência. Porque esta prova está em poder de uma autoridade coatora, de um órgão público, de um agente público, que pode ser autoridade coatora ou não, pode ser inclusive órgão diverso. O que a Lei 12.016 previu? Ela previu a possibilidade de um procedimento preparatório, de uma liminar preparatória, para determinar que aquele órgão público que esteja em poder de um documento necessário à prova da existência do direito líquido certo, que ele seja determinado a apresentar esse documento em um prazo razoável de 10 dias, ou, se o juiz entender, até mesmo em um prazo menor. Então, a Lei 12.016, de 2009, trouxe a possibilidade, isso é uma inovação muito interessante, da chamada liminar preparatória, que é quando o sujeito ativo, o impetrante, quando ele não detém em suas mãos os documentos necessários a provar o direito líquido certo, porque eles estão em poder de um órgão público, de uma autoridade pública, de ele requerer, através de uma liminar preparatória, que este órgão, que esse agente público, ele seja obrigado a apresentar esse documento. Feitas essas considerações, voltemos então ao procedimento. Então, a petição inicial vai ser distribuída ao juiz competente, que vai apreciar a existência de requerimento de medida liminar preparatória ou não. Se tiver medida liminar preparatória, ele vai intimar o órgão ou a autoridade coatora a apresentar o documento num prazo razoável de 10 dias ou até vezes menos dias, a depender do caso concreto. Depois, ele vai fazer o seguinte, ele vai intimar a autoridade coatora a prestar informações. Se tiver requerimento de medida liminar para a satisfação de uma tutela, uma medida de urgência, uma tutela de urgência, ele também vai apreciar, logo após o recebimento dos documentos, que foram eventualmente solicitados através da liminar preparatória, ou caso esses documentos já estejam instruindo a petição inicial, ele já vai apreciar e analisar isso de pronto. Então, ele vai intimar a autoridade coatora acerca da decisão sobre a medida liminar, se foi pelo deferimento ou pelo indeferimento, decisão contra a qual será cabível recurso de agravo de instrumento, mas, ao mesmo tempo, ele vai intimar a autoridade coatora a prestar informações no prazo de 10 dias. Essa autoridade coatora vai prestar as informações. Depois de prestadas as informações, ele vai determinar a oitiva do Ministério Público, para que, na condição de custos legis, na condição de fiscal da lei, ele possa manifestar e emitir parecer sobre aquele caso concreto, contribuir para aquele debate jurídico no âmbito daquela ação de mandado de segurança. Depois de prestadas as informações e ouvido o Ministério Público na condição de custos legis,
a ação será conclusa para a prolação de sentença, em que o juiz ali irá analisar o mérito, irá resolver o mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, concedendo ou denegando a ordem no âmbito da ação de mandado de segurança. Vejam, portanto, que o procedimento ele é muito simples, é um procedimento muito célere, com a concatenação de atos, que dão, portanto, ao mandado de segurança uma proeminência, um protagonismo dentro do direito constitucional e do direito processual brasileiro, do processo constitucional brasileiro. Porque quando eu estou diante das situações em que é possível a propositura do mandado de segurança, é uma ação que traz para o indivíduo um elevado grau de satisfatividade, um elevado grau de resposta, porque sua tramitação pode ocorrer de forma muito célere. Ocorre, pessoal, que a nossa legislação, o nosso ordenamento jurídico brasileiro, para além das hipóteses de cabimento do mandado de segurança, a Lei 12.016 vai trazer algumas situações em que a ação de mandado de segurança ela não será cabível. E ela vai trazer lá no seu artigo 5º, quatro hipóteses, em que não será cabível a ação de mandado de segurança. E são elas: atos de gestão comercial, ato contra o qual caiba recurso com efeito suspensivo, recurso administrativo ou judicial com efeito suspensivo e decisão judicial transitada em julgado. Então, nós temos aqui, não é cabível mandado de segurança, portanto, por expressa disposição legal, contra atos de gestão comercial, contra ato contra o qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, ato contra o qual caiba recurso processual com efeito suspensivo e, por fim, decisão transitada em julgado. Em que pese o artigo 5º da Lei 12.016 trazer essas quatro hipóteses em que não seria cabível a ação de mandado de segurança, é importante lembrar que todas elas são passíveis de relativização e são passíveis de críticas, as quais nós falaremos aqui agora. A primeira hipótese, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra atos de gestão, é a menos tormentosa, porque, de fato, eu disse a vocês que não cabe mandado de segurança quando o ato a ser impugnado for um ato estritamente privado, quando for um ato praticado por um indivíduo no âmbito da sua vida privada. Para que seja cabível a ação de mandado de segurança, é necessário que seja praticado o ato por um agente público ou por alguém no exercício de uma função pública. Mas aqui vale uma importante consideração. Vamos imaginar, por exemplo, um banco que seja público ou que tenha capital público. Os atos praticados por ele, todos os atos praticados por ele, estão suscetíveis de serem combatidos através de mandado de segurança? A resposta é não. Vamos pensar na Caixa Econômica Federal. Se a Caixa Econômica Federal lhe nega um cheque especial, lhe nega a emissão de cheques, lhe nega a abertura de uma conta, seria cabível contra este ato a ação de mandado de segurança? Por óbvio que não. Se trata de um ato de mera gestão. Agora, quando a Caixa Econômica, por exemplo, enquanto agente financiador do Sistema Financeiro Habitacional, o SFH, enquanto agente responsável por gerir e manter as contas do FGTS, ela pratica uma ilegalidade ou um abuso de poder, contra estes atos, será cabível a ação de mandado de segurança? Perfeitamente que sim, porque nesta hipótese, a Caixa Econômica Federal, em que peça ser um agente financeiro do mercado, ela age em nome do poder público. Ela age enquanto agente do sistema financeiro habitacional. Ela age enquanto gestora e mantenedora das contas do fundo de garantia por tempo de serviço, do FGTS. Então, nessas hipóteses, veja que, quando ela pratica atos de agente de mercado estritamente privados, tal como os demais bancos, contra esses atos não cabe mandado de segurança. Mas, todavia, quando ela pratica um ato em nome do poder público, por delegação do poder público, ou inerente a uma função pública, é perfeitamente cabível a ação de mandado de segurança. É o que acontece, por exemplo, com as instituições de ensino superior. Se uma instituição de ensino superior lhe cobra na mensalidade, lhe cobra atrasos na mensalidade, na matrícula, contra estes atos não vai ser cabível mandado de segurança. Se ela lhe impede de entrar nas dependências de instituição porque você deve, não vai ser cabível mandado de segurança. Mas quando, por exemplo, ela te recusa a colar grau
por uma ilegalidade ou abuso de poder, quando ela não permite que você participe da colação de grau, não receba o seu diploma, como ali ela está agindo como delegatária do Ministério da Educação, contra estes atos é plenamente cabível a ação de mandado de segurança. Então, esse primeiro aspecto eu gostaria de considerar com vocês. Segundo, de acordo com o artigo ainda 5º da Lei 12.016, não é cabível o mandado de segurança quando contra a decisão for cabível recurso administrativo com efeito suspensivo. É um erro essa inserção na Lei 12.016, porque já há jurisprudência, já há súmula no STF, no sentido de que, em nome da inafastabilidade da jurisdição, eu não posso exigir que um indivíduo esgote a via administrativa para somente depois procurar a via jurisdicional. Então, pode ser que eu não queira discutir com o município um lançamento de um crédito tributário, porque sei que não vai adiantar nada na via administrativa, porque eles têm um entendimento contrário ao meu, e eu posso ir diretamente, em nome da inafastabilidade da jurisdição, para a via jurisdicional, através da propositura da ação de mandado de segurança. Então, esse dispositivo ele é inconstitucional, ele atenta contra o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, de acordo com doutrina e jurisprudência, foi muito mal inserido na Lei 12.016 e não deve ter sua aplicabilidade admitida. A outra hipótese possível, em que não é possível, a propositura da ação de segurança, de acordo com a Lei 12.016, é quando caiba recurso judicial, processual, com efeito suspensivo. Então, eu estou diante de um caso concreto, eu tenho um processo, e quanto uma decisão que possa causar dano, ameaça a um direito líquido certo, não há um recurso juridicamente previsto com efeito suspensivo para combater aquela medida. Nessa hipótese, seria possível a propositura da ação de mandado de segurança? Se tiver efeito suspensivo, se existir um recurso possível, não é cabível a ação de mandado de segurança. Mas se não houver recurso cabível, o mandado de segurança se apresenta como possível. É o que acontece, por exemplo, quanto às decisões interlocutórias no âmbito da justiça, dos juizados especiais, é o que acontece quanto às decisões interlocutórias no âmbito da justiça do trabalho. Mas aqui uma importante consideração. Vejam bem aqui. Há um entendimento no âmbito da doutrina do STJ, do Supremo Tribunal Federal, que mesmo quando houver a previsão de um recurso com efeito suspensivo, mesmo quando houver, será cabível mandado de segurança quando a decisão for teratológica, for absurda, uma decisão inadmissível, incompatível com o ordenamento jurídico, e puder causar um dano grave ou de difícil reparação ao indivíduo, que não poderá ser revertida ou tutelada mediante aquele recurso previsto no ordenamento jurídico processual brasileiro. Então, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, relativizando, previram essa possibilidade. Por fim, a possibilidade, de acordo com o artigo 5º da Lei 12.016, não é possível a propositura de mandado de segurança quando eu estou diante de decisão transitada em julgado. Por óbvio, a coisa julgada, ela é irretocável, sem infração rescisória, quando for cabível no prazo previsto. Mas aqui há uma outra crítica. Por quê? Porque há algumas decisões, algumas manifestações do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que eu poderei utilizar de mandado de segurança quando a decisão transitada em julgado for teratológica, for absurda, for inconstitucional e não for cabível a ação rescisória, seja por ter passado o prazo, em algumas hipóteses muito excepcionais, que merecem crítica, relativiza a ideia da coisa julgada, mas principalmente naquelas situações em que não é cabível a ação rescisória, como acontece nas ações que tramitam perante a justiça especial, os juizados especiais, porque nós sabemos que no âmbito dos juizados especiais não é cabível ação rescisória. Então, eu poderia desconstituir um julgado transitado em julgado no âmbito dos juizados especiais através da propositura da ação de mandado de segurança. Então, feitas as críticas aqui à Lei 12.016, no que diz respeito às hipóteses de não cabimento, nós vamos passar agora ao estudo da sentença no âmbito da ação de mandado de segurança. No que tange a sentença, nós vamos verificar o seguinte. Quanto à sentença, como ela é um ato resolutório de mérito,
O recurso cabível contra ela é o recurso de apelação. E a Lei 12.016 vai estabelecer que, né, com relação à sentença proferida no ato de segurança, o recurso, então, portanto, adequado é o recurso de apelação que terá efeito suspensivo, como se espera do recurso de apelação. Agora, vem uma questão importante seguinte. Quando nós falamos do procedimento da ação de mandado de segurança, nós falamos sobre a atuação do Ministério Público. E nós dissemos que o Ministério Público vai atuar como custos leves. Uma das discussões que foram travadas e que têm sido tratadas no âmbito da doutrina é quanto à obrigatoriedade ou não da participação do Ministério Público e se a sua não participação, se a omissão do Ministério Público quanto à omissão de parecer, se ela seria ou não causa de nulidade na ação de mandado de segurança. A boa parte da doutrina vai dizer que não, que, na verdade, em que pese a legislação, a Lei 12.016, prever a obrigatoriedade de apresentação, de manifestação pelo Ministério Público, a sua não apresentação não é causa de nulidade. Então, isso permite perfeitamente, em um caso concreto, mesmo após ter sido intimado o Ministério Público, se ele não se manifestar, isso permite que o juiz, independentemente da sua manifestação, profira a sentença resolutória de mérito. Agora, uma questão aqui importante, que eu gostaria de tratar com vocês também, é que a ação de mandado de segurança ela tem algumas características especiais. Primeiro, ela depende de capacidade postulatória, ela não admite dilação probatória. No âmbito do mandado de segurança, não podem ser formulados pedidos de danos materiais ou morais, não é compatível com o procedimento. E, além disso, não cabe no âmbito do mandado de segurança os chamados honorários sucumbenciais, em decorrência, né, do não acolhimento da pretensão por uma das partes ou um dos sujeitos processuais na sentença. Então, essas são características que são muito importantes para que nós compreendamos também a importância da ação de mandado de segurança dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, visto todas essas características, agora nós falaremos, por fim, das questões das especificidades relativas ao mandado de segurança coletivo. Como eu disse para vocês, basicamente ele segue todo o procedimento, ele tem uma natureza muito parecida. A questão toda que vai ser diferencial é no que diz respeito aos legitimados ativos, que eu disse a vocês que são o partido com representação no Congresso Nacional, a entidade de classe, sindicato ou associação regularmente constituída há pelo menos um ano, de acordo com construção doutrinária e jurisprudencial, a Defensoria Pública e o Ministério Público. A segunda diferença é no que diz respeito ao objeto, porque, diferentemente do mandado de segurança individual, em que eu tenho como objeto a ser tutelado um direito individual, no âmbito do mandado de segurança coletivo, o direito a ser tutelado é um direito coletivo, é um direito transindividual, é um direito homogêneo, e que, portanto, a sentença ali proferida, ela atingirá uma coletividade de pessoas. E aqui é importante considerar o seguinte, professor, se eu estiver diante de um caso concreto, que eu não tenho um mandado de segurança individual tramitando, e há a propositura de um mandado de segurança coletivo por uma associação, por uma entidade de classe a qual eu pertenço, o que deve acontecer? Aqui é a mesma lógica do mandado de injunção, porque o mandado de injunção acabou seguindo o mandado de segurança. A pessoa, após tomar ciência da existência de uma demanda coletiva, de uma ação coletiva de mandado de segurança, ela vai ter que ser intimada, vai ter que ser notificada e cientificada pelo juiz se ela deseja ou não prosseguir com sua ação individual. Se ela manifestar interesse em prosseguir com sua ação individual, com seu mandado de segurança individual, ela estará adstrita à sentença produzida no âmbito da demanda individual, da ação individual. Ela não se beneficiará do provimento jurisdicional proferido no âmbito do mandado de segurança coletiva. Agora, se todavia ela desiste da ação individual, do mandado de segurança individual, ela passa a aderir ao mandado de segurança coletivo e estará sujeito aos seus efeitos. Obviamente, esse mandado de segurança coletivo, ele terá efeito sobre todas aquelas pessoas que forem representadas por aquele sujeito ativo que propôs a ação de mandado de segurança. E, por fim, última observação, a propositura da ação de mandado de segurança, seja individual ou coletivo, ela deve se dar no prazo de 120 dias, contados da efetiva ciência do ato lesivo ou da ameaça de lesão ao direito líquido certo. Este é um prazo decadencial,
que a doutrina e a jurisprudência têm seguido à risca e não têm admitido qualquer espécie de relativização. Daí a importância de nós nos atentarmos para o fato de que, tomada a ciência da prática do ato lesivo ao direito líquido e certo, não esquecer que a ação de mandado de segurança ela deve ser proposta no prazo máximo de 120 dias, sob pena de decadência do direito. O que não impedirá, obviamente, o sujeito, o indivíduo, de propor outras ações. O que ele se verá impedido é justamente de propor a ação de mandado de segurança. Feitas todas essas considerações, espero que vocês possam ter percebido a importância do mandado de segurança dentro do ordenamento jurídico brasileiro, suas especificidades e peculiaridades. Obviamente que existem outras questões tormentosas, outras discussões doutrinárias e jurisprudenciais em torno de alguns outros aspectos relevantes do mandado de segurança que nós trataremos em outras aulas. Agradeço a vocês pela atenção, desejo a todos bons estudos e ótimas reflexões. Muito obrigado.